A concessionária que ditou modas e tendências nos anos 70 e 80 e que tem seus estilos copiados até hoje. Vamos relembrar a história da concessionária Dacom. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal também se não for inscrito e venha conosco. Olha só, nós vamos ver hoje como uma empresa que atua no Brasil, muitas vezes, né, nesse país que vira e mexe, muda o cenário político e econômico, como as empresas têm que se adaptar, mudar o foco, muitas vezes mudar o rumo de seus empreendimentos para sobreviverem. A Dacom iniciou suas atividades no ano de 1964. O nome Dacom, na verdade, era a sigla de Distribuidora de Automóveis, Caminhões e Ônibus Nacionais. Seu proprietário era o empresário Paulo Goulart de Andrade. Ou só Paulo Goulart, né? Não é o ator Paulo Goulart, esse é outro Paulo Goulart, é o Paulo Goulart da Dacom, que desde o começo da empresa já se mostrava ousado com várias iniciativas diferentes do que a maioria das concessionárias faziam. A primeira inovação ocorreu já no primeiro ano, quando eles importaram o motor Sport e colocaram em carmanguias nacionais. Lembrando que naquele tempo, carmanguia ainda usava o motor 1200 e eles colocaram ali o motor Porsche de alta cilindrada que deu muito mais potência ao cupê da Volkswagen. Vendo todo o potencial com o novo motor, o piloto Chico Landi convenceu Paulo a inscrever um desses carros, ainda como protótipo, na competição conhecida como as 1000 milhas da Guanabara, prova realizada em julho daquele ano e vencida por Chico Landi usando um carro desse. Logo após a vitória, a Dacom se tornava a concessionária autorizada Volkswagen. Em 1966 era criada a equipe Escuderia Dacom, que preparou 4 carmanguias especiais com motor Sport, 2 com motores 1.6 que gerava 120 cavalos e 2 com motores 2.0 que chegavam a 200 cavalos. Meus amigos, lembrando que o motor original do carro gerava 36 cavalos. O carmanguia, ele recebeu o motor 1500 em 1967, né? Mas ainda assim era um motor bem mais modesto do que esses daqui, que eram motores para competição mesmo. Além do motor, toda a parte de suspensão, freios e estrutura do carro em geral foram recalibrados, tendo como pilotos Emerson e Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti, Chico Lameirão, Anísio Campos e Carol Figueiredo. A equipe Dacom venceu metade das 10 competições das quais participou no curto período em que existiu, pouco mais de um ano e meio. A sequência de vitórias usando o motor Sport rendeu também uma grande vitória comercial para a Dacom, pois em 1970 ela recebeu da Porsche a autorização para se tornar representante oficial da marca aqui no Brasil. E a homologação da concessionária paulistana pela matriz da Porsche na Alemanha foi um tanto quanto curiosa, pois foi feita lá na Alemanha mesmo, na sede da Porsche em Stuttgart. O Anísio Campos, que era um dos braços direitos do Paulo Goulart, foi até lá, na sede da Porsche, para negociar todos os trâmites ali, mas havia um entrave na questão comercial fiscal que estava dando trabalho para eles. Porque no Brasil, naquele tempo, as importações não eram proibidas, mas havia um limite, né? Só podia entrar no país carros que custassem até $3.500. E o problema que eles estavam enfrentando é que o Porsche mais barato deles, que naquela época era o Porsche 912, custava a partir de $4.000. Ou seja, eles estavam com $500 a mais, o modelo mais barato que eles tinham disponível, né? Então, o que fazer naquele período? Anísio teve uma ideia que foi crucial. Ele sugeriu que fossem retirados do carro do Porsche 928, fossem suprimidos todos os itens que fossem considerados supérfluos para o mercado nacional, como o sistema de ar quente, por exemplo. Então, não empobrecendo, depende do ponto de vista que você queira imaginar, né? Mas retirando itens que não eram tão importantes, eles conseguiram enquadrar esse Porsche 928 que era um Porsche mais capado, vamos dizer assim, para o nosso mercado, mas não porque era para o Brasil, é porque tinha essa questão fiscal do limite de até $3.500 que eles precisavam enquadrar o Porsche mais barato. E assim foi feito e deu certo. Durante a década de 70, a Dacom realizou modificações e personalizações
em diversos modelos da linha Volkswagen. Carros como Fusca, Brasília e Passat eram os mais modificados. Em 1976, as importações foram definitivamente proibidas pelo governo federal. Isso não significa que antes desse período importar um carro era fácil. Para uma pessoa independente importar um carro, haviam diversas burocracias. Eu já falei inclusive sobre isso aqui. Mas então as importações foram definitivamente proibidas. Eu falei como alguns dos mais abonados do país conseguiram importar carros depois desse período através de consulados, porque os consulados e embaixadas ainda podiam trazer carros, tinha um limite, mas naquela época tudo se dava-se um jeito. 76 também foi o fim da produção do Volkswagen SP2, que havia sido lançado em 72. Então, 4 anos de produção, encerrou-se a produção do SP2 naquele ano, porque já se mostrava um pouco antiquado em relação ao próprio Passat, que era um carro mais moderno. Mas nesse mesmo ano do fim da produção, a Dacon chegou a realizar um modelo chamado de SP3, que tinha o mesmo motor 1.6 e refrigeração líquida do Passat TS. Usando de base o projeto concebido e abandonado pela própria Volkswagen, a Dacon instalou este motor no lugar do antigo 1700 Boxer, montado na traseira do carro, e o radiador de refrigeração do motor foi instalado na dianteira do veículo, no lugar do step, reduzindo assim a capacidade do porta-malas, que já não era grande coisa. Além disso, o carro ganhou instrumentos do Passat, ar-condicionado e vidros verdes com comandos elétricos. Mas o fim da produção do modelo original pela Volkswagen e seu alto preço final, que chegava a ser maior do que o do próprio Passat TS0, inviabilizaram o projeto, que não saiu da fase de protótipo. Falando em Passat, né, o carro mais moderno da Volkswagen nesse período e que se tornou o queridinho da Dacon para a confecção de modelos próprios, inclusive. É isso mesmo, além de personalizações, a Dacon criou modelos próprios dela, né? Como duas station wagons baseadas no próprio Passat, que se chamavam Break e eram oferecidas em versões de 2 e 4 portas. Essa última tinha até um teto elevado com umas janelinhas e tal. E em 79 a empresa lançou mais 3 versões personalizadas usando de base o Passat. O primeiro foi o modelo 180S, um hatch com um enorme vidro traseiro panorâmico que se assemelhava ao Porsche 924. O segundo modelo era o 180D, um 3 volumes, e o terceiro era o 180T, um falso Targa, né? Já que a seção ali central do teto, a estrutura do teto do Passat, não dava para fazer de fato um teto Targa. Então eles fizeram um Targa fake ali, mas com um tetinho solar bem legal. Além desses 3 novos modelos, eles também lançaram um Passat de 4 portas alongado ao estilo limousine, com um entre-eixos 25 centímetros maior. Em 1980, a Volkswagen lançava um importante modelo no mercado nacional. Era o Gol, lançado em 15 de maio de 80. E a Dacon já não demorou muito a criar novos modelos exóticos em cima do novo carro da Volkswagen. E já em 1981 lançou o Gol conversível, o Targa e o primeiro utilitário da marca, que era o furgão F. O lançamento Voyage também ganhou a versão Targa. Em 1981, a Dacon se mudou para a sua nova e majestosa sede, na esquina da Avenida 9 de Julho com a Brigadeiro Faria Lima. Foi o primeiro edifício paulistano com fachada totalmente revestida de vidro e tinha também uma torre com 96 metros de altura. Foi nessa nova sede que a Dacon voltou a projetar seus primeiros veículos próprios, com a ajuda do projetista Nísio Campos, que desenvolveu o Dacon 828, que posteriormente ficou conhecido como Mini Dacon. Era um mini carro com carroceria de plástico reforçado com fibra, 2 lugares e apenas 2,65 metros de comprimento. O carrinho, que buscava utilizar o máximo de componentes de origem Volkswagen, trazia interessantes soluções construtivas. Era montado em cima da plataforma do Fusca, encurtada em quase 78 centímetros. Levava pequenas rodas de 10 polegadas, que depois foram substituídas
substituídas por aro 13 e a suspensão traseira que era da variante 2. Notem também as setas dianteiras e lanternas que eram as mesmas da Kombi. O objetivo era oferecer uma diversa gama de motores para o Mini Dacon, desde o pequeno 2 cilindros de 650 cilindradas até um potente motor 2.100. O cenário econômico nacional não estava favorável em 1982 para grandes ousadias automobilísticas. A própria Dacon acabou pedindo concordata nesse ano, alegando justamente isso, né? O difícil cenário econômico que o país atravessava. E o Mini Dacon, que estava para ser lançado e era para ser um carro mais popular, mais acessível, acabou ficando mesmo restrito a por um público de maior poder aquisitivo. Foi lançado em março de 83 com o motor feijão com arroz da época mesmo, que era o 1600. Somente esse motor foi oferecido. Foi fabricado no complexo industrial da Dacon em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo, até 1985. Aproximadamente 48 carrinhos foram feitos nesse período. Em 1984, o Paulo Goulart lança o que seria um braço da Dacon, que era a PAG, sigla de Projects d'Avant-Garde, e também do nome completo de Paulo. Foi instalada no complexo industrial lá de Santana do Parnaíba. Desenhado por Anísio Campos, o primeiro carro lançado por eles já naquele ano foi o PAG Dacon, que era uma réplica em escala menor do Porsche 928. Notem, né, como as lanternas de Kombi deitadas ficaram parecidas com o modelo original. Eu já falei, inclusive, sobre esse carro em outro vídeo aqui, né? Era basicamente, eles pegavam o monobloco do Gol GT, usavam o monobloco do Gol, conjunto mecânico, mas modificavam toda a carroceria. Para quem queria ostentar de Porsche naquela época, essa era a opção. O tal do carro urbano voltou a ser tema deles por volta do ano de 1987, né? E não era só eles que estavam pensando nisso. Lá no interior de São Paulo, em Rio Claro, a Gurgel também fazia o lançamento do BR-800. Então esse assunto do carro pequeno, carro compacto, já era uma realidade em discussão naquele período dos anos 80. E a PAG lançava o Nick, fabricado a partir da Saveiro, que era aproveitada basicamente só a cabine, porque toda a frente, a caçamba, eram retiradas e substituídas por peças moldadas em fibra. Curioso que a pontinha da lateral traseira e o encaixe das lanternas eram da Santana Quantum. Em 1990, o PAG Nick sofreu atualizações e agora passava a ser montado sobre a base do Gol GTI, e aquela estrutura exótica da parte traseira era substituída por uma extensão da carroceria de fato, com janelas laterais basculantes e vidro traseiro. Houve também um modelo de 4 lugares com base no Voyage. Aliás, seguindo nessa tendência de fazer basicamente veículos sedã cortado, a PAG lançava o seu último veículo ainda em 1990, em meio à reabertura comercial das importações de veículos que estavam proibidas desde 1976. O modelo PAG Tube era feito com base no Santana de 2 portas. Podia ter todo o luxo oferecido pelo Volks com mais acessórios da Dacon. Estima-se que somente 7 unidades tenham sido produzidas. E aqui alguns fatores que podem ter contribuído para isso. Primeiro lugar, o público começava a perceber que os carros nacionais, mesmo os fora de série, com todo o luxo disponível, estavam bem defasados, atrasados em relação aos carros importados. E outra coisa, esses carros aqui, como o PAG Tube, por exemplo, eles eram muito caros, né? O preço deles chegavam a ser maior do que um Santana Zero. Então, esses dois fatores, eu creio que tenham sido o principal causador do insucesso desses modelos, né? Principalmente do Tube, que foi lançado no mesmo ano que o mercado foi reaberto. Tanto é que em 1991 a PAG é extinta, encerra-se as atividades e a Dacon volta a focar ali as suas atividades, os seus empreendimentos nos modelos Porsche importados, que voltaram a ser importados, e também os modelos Volkswagen que já eram vendidos, né, na rede desde os anos 60. Eles também chegaram a importar carros da Volkswagen, como o Passat VR6
Passat Wagon, Corrado, Sirocco e até os primeiros Golfs MK3 que desembarcaram por aqui em 1993 ainda. A operação da Dacom já vinha se mostrando deficitária há vários anos, né? E o pedido de falência se tornou inevitável e aconteceu mesmo em 1996. Acabava ali a história de uma das principais concessionárias de automóveis do Brasil. É curioso, né? Nos anos 90 muitas empresas grandes faliram, né? Gurgel, além do setor automotivo, Mesbla, Mapping, diversos empreendimentos, televisão, enfim. E o seu fundador, Paulo Goulart, faleceu precocemente em 2001. Apesar de ter encerrado suas atividades há mais de 25 anos, até hoje os seus estilos de época, personalizações, são copiados. São estilos muito bacanas, você vê aquelas Brasílias, aqueles Passats que eles faziam, era realmente algo muito especial. Inclusive nós estamos com o nosso Gol S 1983, que é um Gol preto original de fábrica. E a minha ideia é justamente essa, né? É personalizar ele inspirado ali com o estilo da Dacom que eles faziam no final dos anos 70 e começo dos 80. Foi algo realmente sensacional que nós mostramos aqui para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a todos pela audiência e aguardo todos no próximo vídeo também. Um grande abraço e até lá. Tchau!